O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os romeiros, romeiras, peregrinos e peregrinas de Nossa Senhora, devotos que se fazem presentes aqui na casa de nossa mãe, Nossa Senhora de Nazaré. A todos vocês, sintam-se acolhidos, acolhidas, e as nossas orações são para que as graças que vocês tanto buscam para si e também para aquelas pessoas que sempre pedem as vossas orações sejam atendidas. E também quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha através da TV Nazaré e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br, ou você pode instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. E também uma saudação especial a você que nos acompanha em vários lugares do mundo através da rede mundial de computadores. Que Deus abençoe o seu dia e o proteja hoje e sempre. E se você quer rever as historinhas, as homilias do Padre Francisco, basta você entrar no YouTube e digitar PE.Francisco Aparecido, PE.Francisco Aparecido, que lá estão todas as historinhas e as homilias que este irmão, este amigo, já contou até hoje aqui no Santuário Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Estou dizendo isto porque muitas catequistas sempre dizem: olha, padre, sempre uso as suas historinhas nas aulas de catequese. Então você pode usar, sinta-se à vontade para aproveitar este material que está à sua disposição. E desde já, o nosso muito obrigado por estar valorizando e acompanhando o nosso trabalho, que a cada dia vamos procurar melhorar ainda mais. Irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, ela fala de um desastre, um desastre ecológico. Provavelmente aconteceu ali próximo ao Mar Morto, uma espécie de uma erupção de algum vulcão. Para entendermos o que aconteceu na primeira leitura de hoje, nós precisaríamos recorrer à história. Então basta você entrar lá no Google e procurar por uma cidade chamada Pompeia, uma cidade que fica ao sul da Itália, próximo à cidade de Nápoles. No ano de 79, em Pompeia, houve a erupção do vulcão Vesúvio, matando praticamente todos os seus moradores. E 16 séculos depois, os arqueólogos descobriram esta cidade, a qual se encontra lá para a visitação dos turistas. Existe a cidade de Pompeia antiga, mas também existe a cidade de Pompeia nova,
porque eles reconstruíram uma nova cidade. E quando você visita a cidade de Pompeia arqueológica, você vai ver alguns cadáveres, de pessoas e animais que morreram da maneira como estavam quando veio as cinzas do vulcão Vesúvio e cobriu toda a cidade. Então, olhando para aquela imagem, nós vamos entender o que aconteceu na primeira leitura de hoje, principalmente com a esposa de Ló, que se transformou numa estátua de sal. Vale a pena estudar e ler um pouco sobre a história dessa cidade de Pompeia, a qual tive a oportunidade de conhecer pessoalmente quando da minha estada lá na Itália. A primeira leitura de hoje, ela nos mostra que Deus sempre vem ao nosso encontro. Deus sempre vem em nosso socorro. Certa vez, um homem muito temente a Deus, ele morava numa cidadezinha pequena, então ele pensava, bom, aqui estou protegido, nada vai acontecer comigo. Porém, um belo dia, os moradores daquela cidade foram avisados que a cidade precisaria ser evacuada, porque ali seria totalmente inundada por causa de uma represa. Eles haviam construído uma nova cidade e aquela cidade seria tomada pelas águas. E aquele homem então pensou, não vou sair daqui, porque Deus vai me proteger. E os moradores todos saíram e aquele homem ficou lá na sua casa. E vieram os bombeiros para tentar tirá-lo, ele não aceitou. Vieram os policiais, ele também não aceitou. Vieram a guarda civil e ele não aceitou. E ele sempre dizendo, vou ficar aqui porque Deus vai me proteger, porque Deus vai me defender. E até que a água chegou e ele já praticamente submerso, veio um helicóptero, jogou uma corda e disse, agarre a corda. E ele disse, não, porque Deus vai me proteger, Deus vai me defender. Porém o homem morreu. E chegando lá no céu, ele então disse para Deus, Senhor, eu sempre fui temente ao Senhor, e o Senhor não me salvou, eu vim a falecer afogado. E Deus disse, poxa vida, mandei tantos mensageiros para te salvar, mandei os bombeiros, mandei os policiais, mandei a guarda civil e por fim mandei um helicóptero e você não quis ser salvo. É isso que a primeira leitura de hoje está dizendo. Veja que Ló, num primeiro momento, ele resiste sair do seu lugar, sair do seu comodismo, mas com muita insistência ele acaba saindo. Não foi fácil. E Ló, ele conseguiu o perdão e a misericórdia de Deus por causa do seu parentesco com seu tio Abraão. Porém, a esposa de Ló é aquela que desobedece a Deus. Ela olha para trás e vem a falecer. Muitas das vezes, nós também, por desobedecermos à vontade de Deus, a nossa vida vai para trás. Ela não vai para frente. Algo ruim vem acontecer quando não procuramos ser bons cristãos, obedientes aos mandamentos da lei de Deus, os quais se resumem na palavra amor, amor ao próximo e amor ao próprio Deus, que está presente na figura e na pessoa do nosso próximo. Portanto, nós precisamos sempre dar um passo à frente, sermos pessoas confiantes, pessoas cheias de esperança, que dias melhores virão. Precisamos estar sempre nos lançando nos braços de Deus e acolher com os braços abertos, com o coração aberto, uma mente aberta à vontade do Senhor. Veja que Deus sempre se manifesta em nossa vida, mas Deus se manifesta de N maneiras. Somente uma pessoa de fé, uma pessoa que tem confiança, é que consegue ver e sentir a presença de Deus em sua vida. E é isto que acontece no Evangelho de hoje. São Mateus está nos contando esta aventura dos apóstolos e Jesus no alto mar. Claro que aqui a barca representa a igreja e Cristo é
o seu comandante. E nós sabemos que quando o barco está em alto mar e vem uma tempestade, não tem para onde fugir. Portanto, o desespero é muito grande. Mas aqui vamos tentar entender esta linguagem que Mateus está utilizando no seu escrito de hoje. A barca representa a igreja e o mar representa o mundo. E as tempestades é tudo aquilo que o mundo produz para tentar destruir esta barca. Trocando em miúdos, podemos dizer que todo aquele e aquela que estão afastados da barca que é a igreja e afastados de Cristo Jesus, são pessoas que por qualquer motivo se desesperam. Pode acontecer uma pequena tempestade e a pessoa então entra em pânico. O que fazer? E quais são essas tempestades? Um problema de saúde, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, uma fofoca, uma calúnia, uma difamação e por aí vai. A pessoa logo entra em desespero e se esquece de confiar na misericórdia de Deus. Veja o que Jesus vai dizer para os seus apóstolos: vocês estão com medos, homens de pouca fé. Mas Jesus também diz isto também para as mulheres: mulheres, vocês precisam acreditar mais. Homens, vocês precisam acreditar mais. E Mateus coloca no texto que Jesus está dormindo, e este verbo dormir, aqui no texto, representa a soberba do ser humano. O ser humano que acha que por si só pode conseguir tudo, então ele se esquece de Cristo Jesus. E Cristo Jesus fica lá dormindo, esperando com que o homem vá despertá-lo, ou seja, vá procurá-lo. Eu sempre costumo dizer, principalmente para os pais que vêm me buscar e dizer: olha, padre, o senhor precisa conversar com meu filho, o senhor precisa conversar com a minha filha, o senhor precisa conversar com meu esposo, o senhor precisa conversar com a minha esposa, no sentido de que eles venham para a igreja, venham participar da missa. E eu sempre digo a mesma coisa: nós tomamos água quando sentimos sede. É preciso deixar os filhos, o esposo e a esposa sentirem sede de Deus. Quando nós lemos o Evangelho de São João, no capítulo 4, vemos o encontro de Jesus com a samaritana. E Jesus vai dizer a ela: tenho sede. E esta sede que Jesus está se referindo é a sede de fé das pessoas. E quando Jesus se mostra como sendo esta água viva, ela então vai dizer: Senhor, dá-me desta água. Portanto, nós precisamos esperar o tempo de Deus para que os filhos, esposo e esposa, que estão afastados da igreja, afastados de Deus, possam sentir esta sede e dizer: Senhor, dá-me desta água, mate a minha sede. E aí, consequentemente, a pessoa estando, vamos dizer assim, abastecida com a água que é Cristo Jesus, nenhuma tempestade vai atingi-la. Vai vir as tempestades e os ventos, com certeza, mas a pessoa estará muito firme e muito protegida. E agora, uma outra historinha, para nós encerrarmos a reflexão de hoje. Certa vez, um avião, ele estava sobrevoando o Oceano Atlântico, e eis que uma tempestade veio e derrubou o avião. E o avião veio cair no oceano. Porém, houve apenas um sobrevivente. Este sobrevivente, agarrando em uma das partes do avião, conseguiu sobreviver. E ele foi remando com as mãos até chegar a uma ilha deserta. E chegando lá naquela ilha deserta, ele conseguiu, com muito sacrifício, construir uma pequena cabana para ele. E ele sempre agradecendo a Deus por ter salvado, do desastre aéreo, agradecendo a Deus por ele ter chegado à terra firme, e agradecer a Deus por ter conseguido forças para construir aquela cabana.
Passado alguns meses, ele saiu para pescar, e ele pegou muitos e muitos peixes, e agradeceu a Deus por isto, e disse: Senhor, obrigado, porque a pescaria foi muito boa, muito positiva. Porém, quando ele já estava se aproximando da sua cabana, ele viu que a mesma havia pegado fogo, e estava aquela fumaça muito alta e muito forte. Ele então colocou os peixes no chão, dobrou o joelho e disse: Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor me abandonou? Olha o que aconteceu com a minha cabana, meu único lar, a minha moradia. Como eu vou me proteger dos animais ferozes? Por que o Senhor fez isso comigo? E eis que uma voz disse: Amigo, nós viemos te salvar. Quando ele levantou a cabeça, ele viu diante dele um marinheiro. E o marinheiro, colocando as mãos no ombro dele, disse: O nosso capitão viu o sinal que você fez com a fumaça, e por isso que ele disse: vamos àquela ilha, porque alguém precisa da nossa ajuda. Então nós viemos te salvar. E ele então entrou no navio e conseguiu voltar para o seio de sua família. Lembrem-se, meus irmãos e irmãs, aquilo que a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 nos ensina: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, vamos depositar a nossa esperança em Cristo Jesus e jamais vamos abandonar a sua barca, que é a igreja, porque agindo assim, nenhuma tempestade e nenhum vento vai derrubar a nossa vida, a nossa estabilidade de cristãos e cristãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.